Olá para você que está ligado na programação da Rádio DPE. Está começando mais um Entrevistas DPE e eu sou Beatriz Prio e hoje o assunto é para falar sobre os benefícios da prática esportiva para pessoas atípicas, neurodivergentes. E essa conversa hoje vai ser com a Gabriele Thaís, que é neuropsicóloga e já está aqui com a gente para contar um pouquinho sobre, na verdade, além desses benefícios, explicar também o que é, na verdade, o autismo, o TDAH. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, para a gente falar de um tema super importante, né? Então, a gente aí tem muitas demandas e muitas pautas para falar sobre essa importância do cuidado, do perceber e como que a gente pode enfatizar cuidando dessas pessoas que são neurodivergentes. Para explicar melhor, né? Todo mundo já ouviu falar de autismo, é uma pauta, inclusive um assunto que é bem recorrente ultimamente, visto que os diagnósticos também têm crescido. Mas o que de fato é o transtorno do espectro autista? Então, quando a gente fala de crianças autistas, né, a gente enfatiza bastante essa questão do espectro, ou seja, cada criança, cada indivíduo dentro das suas percepções e dentro das suas funções executivas, ou seja, como o cérebro dela funciona, vai interagir de forma um pouco diferenciada, né? Então, às vezes, tem uma criança que tem um certo prejuízo mais nas habilidades sociais, ou seja, como ela vai interagir, como ela vai comunicar, uma percepção diferente nas suas emoções, nos sentidos, né? Como ela percebe, como ela sente, como ela toca e como ela ouve. Então, esse espectro, como a gente diz, é a forma diferenciada que cada indivíduo vai perceber dentro do seu autismo. Isso difere muito para a pessoa que tem TDAH? Sim, porque o TDAH, como a sigla diz, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um prejuízo já nas funções executivas, mas no sentido de atenção, no sentido de como ele vai perceber muitas coisas ao seu redor, como ele, por exemplo, a gente tem 3 tipos de atenções, que é a difusa, alternada e concentrada, né? Então, a gente vai analisar quais são os prejuízos dentro dessa atenção, os níveis de hiperatividade, né? Se é uma hiperatividade mais física ou uma hiperatividade na forma do pensamento um pouco mais acelerado, nas impulsividades das suas ações também, então tudo isso é avaliado. Em alguns aspectos também, alguns estudos mais atuais, fala sobre essa dificuldade nas percepções das suas emoções, que é um pouco mais intensa também. Então, quando a gente fala de função executiva, são os compartimentos do nosso cérebro, ou seja, as funções que o nosso cérebro deve exercer, que dentro de uma pessoa que é neurodivergente, acaba tendo alguns prejuízos. É muita informação, muita informação. Sim. E eu gosto de entender um pouquinho mais, até porque nós temos observado, até como eu já falei, esse crescimento do diagnóstico. O crescimento do diagnóstico, ele reflete diretamente num crescimento do próprio espectro do autismo ou do transtorno também, do TDAH, ou realmente é porque hoje existem estudos que pesquisam mais, de fato, e conseguem até buscar essas pessoas. Então, hoje em dia tem muitas pessoas que acabam fazendo alguns certos comentários, né? Falando, agora todo mundo é autista, agora por que só agora todo mundo está sendo autista? Mas, na verdade, sempre existiu isso. O que aumentou foi o acesso a informações, o acesso a ajuda a profissionais cada vez mais especializados e capacitados nessa ampliação de estudar, conhecer, avaliar e principalmente diagnosticar aquela pessoa que sempre apresentou uma certa dificuldade. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem mais testes, né? A gente tem uma ampliação nessa avaliação para buscar cada vez mais se aquela criança tem TDAH ou não. Diferente de mais ou menos alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, a gente tinha por exemplo, testes um pouco mais restritos, né? Hoje, a gente tem uma ampliação cada vez mais evidente, principalmente, em buscar essas informações. Então, o que aumentou foi o nosso conhecimento, a nossa capacitação em buscar cada vez mais esse conhecimento e, principalmente, ao acesso. Hoje em dia, a gente consegue, pelas redes sociais, identificar alguns comportamentos e buscar ajuda e tentar entender se eu sou ou se meu filho é, se meu primo, se a minha tia é.
Isso é muito legal, até porque eu digo nós aqui, acho que nessa sala tem os nossos editores aqui também, da geração 90 ali, a gente passou por muita coisa, no sentido de tecnologia mesmo. Digamos que os nossos pais não tinham acesso à internet, à rede social, era ali aquele telefone, inclusive, de rodar ali o número, né? Sim. Uma coisa de orelhão. E já a nossa geração 90 para frente, a gente começou a ter acesso à rede social, a computador, vimos toda a revolução digital acontecer. Isso pode ter influenciado de alguma forma também alguns comportamentos, né? Que o próprio ambiente ele pode acrescentar, ajudar a desenvolver, na verdade? Com certeza, acho que muitos estudos eles sempre falam que o ambiente ele interfere de forma muito ampla nas nossas ações e no nosso comportamento, né? Então, cada vez mais a gente tem mais acesso e mais respostas prontas. Com isso, a gente fica mais imediatista e a gente fica mais sem paciência. Então, as pessoas pensam, meu Deus, eu quero isso para ontem, eu quero isso para agora, e as pessoas podem confundir isso, então quer dizer que todo mundo tem TDAH porque eu sou uma pessoa impaciente, né? Mas pelo acesso a todas essas informações, a gente é muito hiper, mega estimulado de todas as formas. A gente recebe estímulo pelo relógio, pelo celular, pela luz, pelo barulho, pelo ambiente, pelas pessoas que estão com a gente, né? Porque isso interfere muito no nosso modo de pensar e, consequentemente, nas nossas ações, ou seja, no nosso comportamento. Então, a gente vive mais acelerado. Hoje em dia, a gente está aí numa geração alta performance, né? Onde a gente enche a nossa rotina de atribuições, a gente vive ligado no 220 e, com certeza, o nosso cérebro não suporta. Então, a gente fica mais desatento, fica mais esquecido e as nossas atitudes ficam mais impulsivas. Então, às vezes, eu tenho comportamentos de uma pessoa de TDAH, mas eu não tenho TDAH, mas essas informações, por conta de uma rotina, por conta de uma loucura, por conta de todos esses estímulos, a gente precisa avaliar direitinho como é a sua rotina, por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico para tentar entender os seus comportamentos ou se você é uma pessoa atípica. Ou seja, nem todo mundo que tem algum comportamento diferente significa que tem algum tipo de transtorno, déficit, alguma coisa nesse sentido. Com certeza, porque às vezes são só questões comportamentais, são questões ambientais. Então, o ambiente, ele interfere muito. Nós somos resultados de todo o ambiente que a gente vive. Então, se eu estou numa roda de amigos, eu falo de uma forma mais leve, mais alta, eu vou sorrir mais. Agora, se eu estou numa igreja, eu já me comporto de uma outra forma. Se eu estou em um ambiente muito mais formal, eu vou me importar de uma forma totalmente diferente. Até a forma que eu vou falar com alguém, né? Então, todo o ambiente em que a gente está inserido, a gente vai a gente vai ter muitas modulações e muitas percepções bem diferenciadas, né? Isso vai interferir muito nas nossas funções, na minha atenção, em como eu vou analisar esse contexto e como que eu vou agir. A gente já conversou aqui nos bastidores um pouquinho, né, de que isso também está muito ligado, além do ambiente, as questões genéticas também. Normalmente uma criança que hoje é identificada com algum transtorno, com espectro autista, pode significar que os pais também tenham o autismo ou o TDAH? Isso mesmo, a gente sempre faz essa análise bem aprofundada, né? Quando a gente fala de questões genéticas, como o autismo e o TDAH, a dislexia, a gente tem que observar se são questões hereditárias ou se são questões genéticas, né? Ou seja, do próprio DNA, ou a mãe, o pai, o tio, o avô. Então, a gente faz essa análise do histórico da família ou de algumas situações que interferiram ali durante esse processo de desenvolvimento, né? Por exemplo, um adulto que está passando por um processo de avaliação. Então, a gente vai entender se foi uma criança bem alimentada, se apresentou algum tipo de perda, algum trauma, algum acidente. Então, a gente analisa questões internas, externas, né? E principalmente essa questão da família. Então, é muito importante a gente buscar todo esse contexto para a avaliação ser cada vez mais precisa. Até a gestação influencia diretamente. E isso, com certeza. Por exemplo, eu uso esse exemplo constantemente. Por exemplo, a minha irmã, quando ela estava grávida do meu sobrinho, ela estava ali em torno de 38 semanas, mais ou menos. Não, 37 semanas. E aí, a gente passou por uma perda, né? E essa perda fez com que
o leite dela secasse. Então, olha só, interferiu muito essas questões emocionais, né, por conta de um luto. Então, tudo isso que passa para a mãe, consequentemente passa para a criança, desde a fase intrauterina ali, né, desde a 16ª semana ali, em que a criança ela já começa a escutar, ela já começa a perceber o que a mãe sente, ela já sente também. Então, isso já começa a interferir na formação do cérebro dela, porque ela já sente e ela já percebe. Logo, isso já vai atribuir no seu processo de formação, até essa fase adulta. Nossa, são muitos fatores, eu amo psicologia. Agora, na verdade, essa conversa foi nosso assunto introdutório, né? Pra gente explicar, de fato, sobre o que é o transtorno, né? O que é o autismo. Pra gente chegar, então, na situação que é o nosso assunto principal, que é os benefícios da prática esportiva, da atividade física, para essas pessoas que já foram diagnosticadas, né? Para quem já busca um tratamento também. Digamos que o esporte, uma atividade esportiva, pode ser um tipo de tratamento associado também com todas as outras terapias de acompanhamento? Sim, a gente sempre fala dessa tríade, né? Que é a terapia, a atividade física e o acompanhamento médico. E tudo isso precisa estar extremamente alinhado, né? Para a gente ter bons resultados. O acompanhamento médico é para a gente observar essas questões orgânicas mesmo do corpo, né? Porque geralmente algumas pessoas que têm autismo ou que têm TDAH podem apresentar algum tipo de comorbidade. Então, a gente tem aí em torno de 60% a 70% de chance de uma pessoa com autismo desenvolver ansiedade, depressão, e com TDAH também a gente tem essa mesma porcentagem. Então, a gente sempre deve fazer esse acompanhamento para analisar essa parte mais orgânica, né? Se vai ser necessário o uso de alguma intervenção de medicamentos, né? Ou para prevenir, ou se vai ser realmente necessário esse uso de medicação. A terapia é fundamental, né? Pra gente entender os nossos limites, entender o limite do outro, para eu me conhecer dentro do meu espectro, né? Porque eu também preciso perceber como eu percebo e perceber como o outro percebe. Então, a gente sempre deve passar por essa análise constantemente, porque a gente vive com essas relações, né? Então, o tempo todo eu tenho que interagir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que socializar, eu tenho que fazer atividade física, então eu tenho que me estimular o tempo todo. E aí eu preciso trabalhar as minhas emoções, gerir as minhas emoções. Então, a terapia a gente pode dizer aí que é fundamental também. Atividade física, a gente fala não só pelo corpo, né, mas pela saúde também. A nível de componentes químicos mesmo, né? A gente fala, né? Muitas pessoas dizem, tá pago. Como é que as pessoas chamam? Endorfina em dia, né? Alguma coisa assim que as pessoas dizem, mas é realmente a nível químico pra gente regular todos esses componentes químicos, porque a atividade física ela já é comprovada que ela reduz muito e é fundamental pra gente entender um pouco mais sobre esses nossos limites e, consequentemente, as nossas motivações. E aí vem os outros fatores, né? Quando a gente tá ali em um ambiente, a gente tá se relacionando, a gente tá interagindo. E esse é um dos pontos importantes, porque eu sempre falo sobre as relações. Então, o modo como a gente se relaciona é o modo como a gente se enxerga, né? O modo como a gente se posiciona e o modo como eu percebo essa outra pessoa. Então, tem todo esse contexto. Por isso que essa tríade aí é fundamental. E quando se trata de diferenciar mesmo, existe diferença, porque a gente está falando aqui de forma geral para transtornos e para autismo, para o espectro, né? Mas existe diferença de uma atividade esportiva para uma pessoa com TDAH e para pessoa que tem autismo? Muita diferença. O primeiro passo é a pessoa ela se identificar dentro de um esporte. Por exemplo, algumas pessoas autistas, ela tem algumas seletividades em pessoas, em locais, em ambientes, barulhos. Por exemplo, uma pessoa que é autista, provavelmente ela não vai gostar muito de ir para academia no horário muito lotado, porque são muitos estímulos, eles são muito mais sensíveis a cheiro, a luminosidade e barulho. Então, a gente vai se adequar ao estilo de atividade física que é mais favorável e mais confortável para ele. Então, a gente vai entender. Mas tudo isso ele vai perceber conforme ele vai se conhecendo dentro do seu limite, né? Fala, Gabi, pra mim é muito barulho, não gosto de academia, o cheiro pra mim é diferente, é muita luz, é muito barulho, pra mim não dá. Então vamos buscar alguma outra atividade física, correr, bicicleta, algo que ele consiga se sentir mais confortável.
Pessoas com TDAH geralmente gostam de muito movimento, gostam de locais um pouco mais abertos, são muito mais dinâmicos, né? Então, às vezes, eles gostam de atividades que mantenham essa motivação cada vez mais em alta. Então, a gente vai se adequando ao ritmo de cada pessoa e à sensibilidade de cada pessoa também. O que é indicado, por exemplo, então, de esporte para a pessoa com autismo? Diante dessas características que você já apontou. Como eu falei, é um espectro, né? Ou seja, cada pessoa e cada criança vai sentir e vai perceber de modo diferente. A gente sempre vai optar pelo conforto, né? Por exemplo, tem crianças que adoram, eu quero fazer judô, aquele esporte de contato, eu adoro pegar nas pessoas, já tem criança que não. Tem aversão ao contato. Não, eu não gosto de tocar em pessoas, eu não quero abraço, então luta pra mim não dá. Então, depende muito, a gente sempre vai optar pelo conforto. O ranking, assim, número 1 de crianças sempre gostam de natação. Tem a interação, mas cada um ali no seu local, então a gente cada um na sua raia. Cada um na sua raia. Então, o campeão, assim, que eu vejo no consultório é natação. Tem o seu momento de todo mundo ali interagindo, porque tem um momento que o autista, ele gosta de se regular. Muito estímulo, ele gosta dessa pausa para reorganizar o que está acontecendo. Como eu falei, ele sente de forma muito mais intensa, percebe de forma muito mais intensa, e todas essas informações ele capta de uma vez só. O que pra gente é por partes, pra eles é tudo de uma vez. Então, às vezes, eles precisam de um tempo mais isolado para regular o que ele tá passando, o que ele tá sentindo e onde ele está. Então, às vezes, eles gostam desse tipo de esporte porque permite essa interação do vai e do vem com outras pessoas, né? Mas como eu falei, depende muito de cada criança. Tem criança que gosta da muvuca ali, todo mundo junto, do futebol, todo mundo se batendo, todo mundo se abraçando. E a gente vai adequar de acordo com a personalidade de cada criança e de cada adulto também. Eu vou já entrar nessa diferença do adulto também e da criança, mas antes disso, para a criança principalmente, a gente até conversou esses dias com professores de algumas modalidades esportivas, né, futebol, judô, e eles comentaram que percebem, assim, para crianças que têm autismo, uma melhora, né, com a interação social ali, com até o estímulo físico de praticar atividade física. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse estímulo social, por que essa interação social também, mesmo que cada um ali na sua raia, é importante. É importante. Quando a criança ela é diagnosticada de forma bem recente, a gente consegue trabalhar muitas coisas e trazer muito, muito conforto em situações que antes eram um pouco restritas para ela, assim, sabe? Então, a gente indica bastante, quando a criança se sente confortável, essa questão do esporte de contato, né? Porque nós somos seres que gostamos dessa aproximação, dessa conversa e tal. Então, as lutas para a criança, né, que já tem essa liberdade, que gosta de se permitir um pouco mais, a gente faz essa recomendação mesmo. E tem algumas crianças que amam, né, que tem aquela coisa de conversar, de respeitar o limite do outro, porque tem regras, normas, tem uma sequência, né, tem todo esse planejamento também, então é o ideal. A gente sempre fala, né, que tem coisas que às vezes a gente precisa trazer esse enfrentamento para a criança, né, porque ele vai ser um adulto, né, então ele vai ter a sua vida aí. Então esse esporte, essa luta de contato traz muitos benefícios nessa questão do toque, né? Do estar próximo, do respeitar esse limite, do entender essas regras. E para a criança com TDAH também. Porque como ele tem essa dificuldade de organizar e planejar por conta da desatenção, então estimula muito essa parte da atenção concentrada. Você pega ali, você vai e dá aquele golpe, então ele começa a fazer todo esse planejamento também. Então, não é só uma simples luta, não é só uma diversão, é uma estrutura que a gente está organizando no cérebro da criança para ele se divertir, ou para ele começar a perceber a luta como algo sério, como algo que vai ser muito benéfico para ele. E isso reflete diretamente em outras atividades, Sim. como, por exemplo, a concentração talvez dentro de sala de aula, a organização também das atividades escolares. Muito! Então, tudo isso reflete. Então, tudo que a criança leva
para o comportamento dela na luta, ela vai levar, consequentemente, para as outras funções dela, porque a criança, ela não é verbal, né? Ela é comportamental. Então, ela vai expressar o que ela sente, o que ela pensa, através dos seus comportamentos. Então, se ela está aprendendo um comportamento adequado, isso vai ampliar as experiências dela e ela vai entender, eu organizei, planejei, me concentrei. Então, consequentemente, para as outras ações, ela vai utilizar esse mesmo padrão. Olha, aquilo ali eu fiz, então é só eu me concentrar, organizar e planejar. Então, ele já vai aprendendo e internalizando todo esse contexto que aprendeu lá na escolinha, lutando, brincando com os amigos. Então, ela vai expandir as funções dela, ou seja, de ficar mais atento, de ficar mais ativo, de planejar melhor, de ser mais organizado, porque o tio falou que eu preciso disso e daquilo, então ele vai expandir mais e ele vai levar isso para a escola, para o aprendizado dele. Na verdade, preparar adultos para a vida, né? Pra assim, vida. Porque eu acredito que todo pai, toda mãe ali quer repassar para o seu filho o melhor de si, fazer ali que seus filhos sejam melhor do que você mesmo foi na vida, né? Dar mais oportunidades, mais possibilidades. E eu acho que para a criança com autismo isso tem um impacto ainda mais significativo, justamente pelas faltas, né? Que toda essa questão química, né? Toda essa questão comportamental também difere de pessoas não atípicas, certo isso? Sim, isso com certeza, porque quando a gente fala de terapia, né, de estimulação, a gente está ali estimulando a autonomia. Autonomia, independência, responsabilidade, minimizando todos esses danos para ter uma vida adulta confortável, entendendo que é uma condição, não é um defeito, não é uma deficiência, é uma condição que eu tenho, eu entendo as minhas limitações, eu consigo até esse ponto, quando eu for adulto perceber em quais momentos eu preciso respeitar esses meus limites, em qual momento eu tenho que criar hipótese, reformular, fazer diferente, porque esse é o ponto em que eu não consigo ir além. Então, é você entender como que você vai trabalhar, como que você vai construir as suas relações, respeitando ali quem você é, dentro da sua condição. Não é limitar, é criar possibilidades, é criar portas dentro daquela condição, daquelas suas funções que naquele momento ali não está sendo bem executadas, né? Então, esse é o principal objetivo que a gente trabalha dentro da psicologia. Por isso, acho que é importante também os pais entenderem isso, conseguirem assimilar, estarem abertos também a aceitar, talvez, porque acho que existe ainda hoje uma certa resistência, eu acredito que bem menos, né? Mas sempre há alguém que resiste ali a diagnosticar seu filho. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo entender, mais benefícios isso trará também para a criança. A gente fala que quando uma criança recebe o diagnóstico, a família inteira recebe o diagnóstico também. Porque eu preciso entender como é o meu filho e o meu filho dentro de um espectro, seja do autismo ou dentro do TDAH também, né? Então, a gente precisa estudar mesmo como que funciona o cérebro de uma criança típica e uma criança atípica. O meu filho ele é autista, então eu preciso entender, eu preciso explicar, obviamente. Eu tenho algumas mães que falam, Gabi, agora eu entendi. Porque toda vez que eu saio de casa, eu tenho que falar, às 15h30 nós vamos fazer isso, às 16h20. Então, previsibilidade, porque a criança autista, ela precisa entender passo a passo, porque ela precisa organizar o cérebro dela para cada ação. E a gente passa todas essas orientações, né? Realmente, Gabi, nossa, reduziu muito, ele não entrou em crise. Eu só precisava explicar mais, falar mais, entender mais que ele funciona diferente. Porque com a rotina louca, né? A gente só pega a criança, põe dentro do carro, joga e vai deixando, deixa um, deixa outro. E a criança fica totalmente perdida, né? Então, ele não entende, fica mais inseguro e as emoções ficam muito mais sensíveis. Então, quando eu entendo o meu filho como ele é e das necessidades que ele precisa dentro das condições que ele tem, eu consigo oferecer e reduzir todo o sofrimento dele. Gabi, o meu filho realmente, eu quero que ele faça isso, mas será que ele quer fazer aquilo? Será que ele comporta aquilo? Não, ele quer fazer teclado, ele quer fazer bateria, ele quer fazer aula de canto, ele quer fazer pintura, ele quer fazer judô, ele quer fazer jiu-jitsu, ele não quer fazer aquilo. Então, a criança, ela precisa ser ouvida também e a gente precisa entender como que essa criança
percebe como que ela sente, que é diferente de como eu sinto, né? Então, às vezes, os pais, eles pensam com a cabeça muito adulta, com uma cabeça muito típica, uma criança que é atípica. E falando sobre os adultos agora, né? Porque é difícil você, como adulto hoje, principalmente pela falta de instrução que nós tivemos, os pais, eu digo, de 40, mais 30, vou botar mais 30, não tiveram essas informações ali na infância, digamos assim, no seu desenvolvimento. Então, e principalmente para adultos atípicos, que acabaram não sendo diagnosticados. O que é essa falta de diagnóstico, desse acompanhamento, terapia, inclusive atividade física, reflete na vida desse adulto que é diagnosticado posteriormente? Então, quando a gente chega na fase adulta, muitas vezes a gente é meio que obrigado a reformular muitos contextos. Às vezes a gente não percebe, né? A gente vai perceber com acesso à informação nas redes sociais, né? Então, esse adulto, às vezes ele acaba banalizando algumas características, mas isso gera um sofrimento, que é aquela famosa frase, mas eu nunca morri, assim mesmo, eu sou dessa forma, eu não consigo me concentrar, eu não paro numa faculdade, eu não consigo ter uma namorada. Então, isso a gente começa a perceber que são certos prejuízos que poderiam ser trabalhados quando a gente recebe esse diagnóstico. Né? Por exemplo, aquela pessoa que faz 5 faculdades e não termina nenhuma. Né? Então, mas o que aconteceu? Vamos analisar essa sua motivação? Será que é algum tipo de transtorno, né? Porque é uma pessoa que não se encaixa, que não se identifica. Vamos trabalhar, vamos perceber isso. Vamos analisar como que tá essa tua atenção. Ai, Gabi, eu não consigo estudar, tô com a cabeça cheia, tá? Vamos analisar esses seus níveis de atenção. Porque às vezes a pessoa ela acaba banalizando todos esses sintomas e acaba compensando em outras questões. Então, a gente vê muito adulto que não consegue ter uma boa administração financeira, um descontrole emocional, uma pessoa que não consegue ter não consegue render nos estudos, né? Então, são sintomas que por muitas vezes as pessoas entendem, eu sou assim e acabou, né? Não, eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. E então, acaba muitas vezes morrendo assim, né? E morrendo assim, né? Então, o que a gente pode fazer? Será que não é algo a ser avaliado? Então, muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico na fase adulta, param e pensam, agora tudo faz sentido. Muito, acho que é uma das frases assim, que as pessoas mais escutam e falam, agora faz sentido, porque isso não é meu. Isso é algo dentro do meu espectro, isso é algo dentro do meu TDAH. Então, a gente faz essa diferenciação. O que é da minha própria personalidade? Que as pessoas pensam, eu sou assim porque eu sou assim. Não, eu sou assim porque tem uma condição. Gabi, eu recebi o diagnóstico, não muda nada. Muda sim. Porque agora você sabe aquilo que você pode tratar, pode adaptar. Eu peguei um adulto que ele recebeu o diagnóstico de TDAH e falou, agora não muda nada. Eu sempre fui assim e aí pronto, e acabou. Não vai mudar nada. A única coisa que muda é que agora eu sei o que eu tenho. Mas aí depois eu acho que a gente faz uma autoanálise, né? E a gente começa a perceber e formular ideias. E a gente meio que aceita o diagnóstico, percebe essas condições e começa a se adaptar de forma mais assertiva, de forma mais tranquila. Gabi, eu percebi que eu tenho muita dificuldade de ler em PDF. Eu falei, e você fez o quê? Aí eu baixei um programa que agora lê pra mim. Eu funciono muito mais ouvindo do que lendo. Eu falei, então você, dentro do teu... daquela condição, você se percebeu e você reformulou. E você conseguiu? Eu entendi tudo. Era só isso que eu precisava. Se eu tivesse percebido isso na adolescência, eu teria passado naquele vestibular. Se eu percebesse que eu sou muito mais auditivo do que visual, que eu percebo muito mais ouvindo do que lendo, porque eu não me concentro lendo, muita coisa teria sido diferente. Porque eu saberia falar, então eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que me concentrar mais, eu tenho que fazer atividade física para focar mais, e eu precisava me reorganizar. Não me culpar tanto, não, porque tem muita essa questão da culpa, né, de não conseguir, de ver os outros fazendo, e por que todo mundo consegue e eu não consigo? Porque a gente tem uma condição diferente, e condições diferentes, a gente formula e busca soluções diferentes, assim como ele fez. Ele baixou o aplicativo, descobriu um aplicativo que faz a leitura do PDF, então ele só acompanha. Aquele modo 2 vezes, assim, aquela leitura rápida. E é rápido, e aquilo foi benéfico para ele.
Que cada um tem a sua necessidade, como você Isso. até falou, né? Cada situação, o ambiente, a família, tudo influencia. Muito. E eu acho que é um alívio para essa pessoa adulta, né? Poder agora saber o caminho que pode buscar para resgatar talvez um tempo perdido, né? Entre aspas aqui, e conseguir se reorganizar na vida. As pessoas que você até falou agora alguns exemplos, né? Desse rapaz que prefere ouvir. Outras pessoas que você consegue diagnosticar já na fase adulta, por meio, inclusive, dos filhos que você atende, né? Existe um momento, assim, de muita emoção, de muito alívio, de desabafos ali. Demais. Porque é algo muito novo para os pais, né? Então, quando a gente recebe esse diagnóstico na infância ou na fase adulta, tem um pouco daquela negação do tipo, por que eu não percebi antes? Por que as pessoas não perceberam antes? Onde foi que eu errei? Então, é todo um processo de luto, sabe? Aquela parte que a gente, né, negocia e a gente faz o que agora, como que a gente vai organizar, o que eu tenho que fazer. Então, tem aquela muito do agir, né? Mas a primeira fase é a fase do acolhimento que a gente faz. Então, não, vamos acolher essa família, vamos acolher essa criança, vamos entender essa criança, traduzir e passar para a família as formas mais adequadas de tratamento, né? E para o adulto também da mesma forma. Então, a gente vai acolher, a gente vai identificar como ele pensa, como ele sente, e a gente vai buscar estratégias. Sempre buscando estratégias adequadas e confortáveis, né? Por exemplo, quando uma pessoa adulta recebe esse diagnóstico de autismo, fala, ai, Gabi, então é por isso que eu gosto de ficar mais isolado. Ok, então vamos respeitar esse momento, vamos trabalhar as suas habilidades sociais, a forma de perceber o outro, de conversar com o outro, de olhar nos olhos, né? Todas essas técnicas que a gente faz com os adultos. Então, a gente vai trabalhando essas estratégias para ele ficar confortável dentro do seu limite, se respeitando. É o principal passo, é respeitar quem eu sou e aquilo que eu posso me desafiar constantemente. Eu aceito o meu diagnóstico, aceito as minhas condições, mas eu sempre tenho que criar estratégias adaptáveis para eu interagir com as pessoas, para eu conversar, para eu me divertir, para eu ter um momento com os meus amigos, né? Principalmente tem uns adolescentes, né, que são autistas, aí eu falo, a cada 3 convites, você tem que aceitar um. Porque às vezes eles não gostam de... Ai, tia, eu não quero sair, eu não quero... É muita gente, é muito barulho, o cinema é muito lotado, eu não me sinto confortável. Eu falei, vamos fazer a regra do 3-1. Aí ele falou, eita, eles brincam, tia, eu já recebi 2 convites. Eu falei, o terceiro e o quarto tem que aceitar. Ele, tá bom. Então a gente vai, sabe, trazendo uma certa leveza, né? Ele fala, tia, agora eu vou ter que aceitar esse convite de passear com os meus amigos. Eu falei, ótimo, a gente precisa dessa interação. Então, a gente respeitou esse seu momento de querer mais ficar introspectivos lá. Mas tem alguns momentos que a gente tem que também se expor a essa conexão. Por quê? Porque você é um adolescente, tem que interagir, tem que conversar. Então, ele já vai se adaptando a isso. Eu respeito quem eu sou, as minhas condições, mas vai ter situações em que eu tenho que me colocar a isso de forma confortável. Então, ele já vai trabalhando. Então, ele já fica, eita, já tem 2 convites. Já tem terceiro, vixe, agora eu vou ter que aceitar. Então, a gente vai trabalhando com essas estratégias de forma mais leve. Muito legal acompanhar essa evolução deles, né? Acho que deve ser muito divertido também, apesar desse desafio que eles enfrentam entre eles, né? Aliás, consigo mesmo, né? De estar evoluindo ali como ser humano também. Tudo é uma descoberta nova. Tudo é novo, né? Olha, descobri isso. Acabei de descobrir tal coisa. Olha, eu gosto de ser uma pessoa carinhosa. Eu gosto desse toque com essa pessoa. Então, é uma descoberta. Ai, Gabi, eu pensava que eu não gostava de toque de nenhuma forma. Mas eu descobri que nessa forma, então, tudo é muito novo. Tudo é algo que eles vão percebendo e fazendo essa autoanálise, sabe? É uma descoberta. Ainda mais quando chega na fase da infância e na fase da adolescência. Porque na adolescência, a gente acende um sinalzinho de alerta, né? Que é a fase da construção da personalidade. Então, tem muitas comparações, a autoestima já é um pouco mais reduzida, eu sou diferente do outro, sou mais fechado. Tem a questão do bullying também. Então, a gente fica com esse olhar um pouquinho mais assim, atento nessa fase específica do desenvolvimento de um adolescente que recebeu esse diagnóstico. Que o adolescente, na verdade, a pessoa, né? Ele, como ser humano, já passa por alguns desafios, né? Lidando com o seu próprio
transtorno, espectro ali. E aí, além disso, tem que lidar também com essa fase da adolescência que é totalmente turbulenta para todo mundo. Acho que muda ali a química do cérebro, né? Muda tudo e o corpo muda, os sentimentos. As emoções, os hormônios. Então, aí tem os meus hormônios já bem aflorados. Eu sou uma pessoa um pouco mais sensível, percebo diferente. Eu sou muito mais impulsiva por conta do TDAH, mas aí a adolescência em si já é caracterizada por conta de algumas atitudes impulsivas, né? O senso crítico é muito mais apurado nessa adolescência, ele tem aquele senso de moral um pouco mais elevado. Então já é uma fase um pouquinho ali tensa, e aí com esse diagnóstico a gente faz essa diferenciação, né? Tô construindo a minha personalidade, tô me comparando muito, tô entendendo o outro, quero ser como o outro, mas não consigo, porque eu sou da forma como eu sou, eu penso da maneira como eu penso. Então eles ficam nessa transição. Eu não posso chorar porque eu não sou criança, eu não posso agir de tal forma porque eu não tenho amadurecimento, o que é que eu sou? Aí eles ficam naquela coisa, Os divertidamente ficam pulando ali. Pulando tudo em cima da torre de comando ali. E eles ficam, meu Deus, o que eu vou fazer? Falei, calma. Aí vem medo do futuro, que faculdade eu vou fazer, como eu vou fazer. E aí fica vários pontinhos de interrogação. E aí a ansiedade vai lá pra cima. Aí a gente tem que trabalhar a questão do autismo, do TDAH, uma possível ansiedade, uma possível depressão, uma autoestima. Então a gente analisa todo esse contexto, porque é uma fase diferente, né? Eles estão se posicionando mais no mundo. Então a gente fica, opa, bora trabalhar aqui, vamos ver o que é que tá acontecendo, tá tudo bem? Então a gente trabalha tanto de forma preventiva como de forma orientativa também nessa fase. Então na adolescência que talvez uma criança que nunca tenha gostado de esporte, talvez foi diagnosticada também já na adolescência, o esporte, a atividade física também entra para regular tudo isso. Nessa fase, principalmente nessa fase, né, que é tão difícil. Muito, e é importante, a gente sempre tá alinhando a questão da atividade física, em qualquer idade. Chega a criancinha pequenininha, a gente já começa a fazer todas essas intervenções com a atividade física. Na adolescência, então, eles gostam muito dessa questão do grupo, né? Então, eles são muito mais apegados. Por mais que seja autista, eles já começam a ter algumas preferências com aqueles grupos. Por pessoas, né? Então, é um ciclo de amizade um pouco mais restrito, né? Então, eles gostam de fazer mais em grupo, atividade em grupo, caminhar em grupo, pedalar em grupo. Então, eles gostam de fazer mais essas atividades, assim. Então, a gente sempre tá alinhando, sempre buscando. O que você gosta de fazer? O que você quer fazer? Ai, tia, eu não gosto de nada. Eu falei, então a gente vai experimentar tudo e fazer por eliminação. Meu Deus! Eu falei, vamos fazer inúmeras aulas experimentais por aí. Vamos no vôlei? A gente vai riscando. Porque realmente, às vezes, eles não se conhecem. Eles não se percebem. Tia, eu não sei do que eu gosto. Falei, então, vamos por eliminação. Tu gosta de correr? Não, correr não. Então a gente elimina futebol, atletismo, vamos por partes, né? Ah, tia, eu gosto de pedalar. Falei, ótimo, aí coloco meu fone, coloco minhas músicas e aí é uma forma de se regular. Uma forma de resetar o cérebro, como eu falo para os adolescentes, com uma linguagem mais tecnológica, né? Falei, olha, quando o nosso cérebro tá meio bugado, assim, a gente tem que dar um reset, sabe? Então, como é que a gente vai resetar? Que é uma forma da gente apaga tudo, esfria a cabeça, pra gente pegar novas informações. Ah, tia, então eu gosto de boxe, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr. Então, a gente vai buscando mais quem eu sou através dessa atividade física, porque querendo ou não, traz uma motivação. Então, quando eu vejo que eu consegui, quando eu vejo que eu ganhei uma faixa, uma graduação, quando eu venci alguns obstáculos, pace, né? sim, e aí eles já começam a falar, olha, eu consegui. Então, já traz uma motivação, uma autoestima, né? Uma autoimagem um pouco mais elevada, e isso ajuda muito no processo de construção da personalidade deles, seja na infância, na adolescência ou na fase adulta. Você falou que na infância ali, o campeão ali dentre os seus pacientes é a natação. A natação. Na adolescência é mais misturado ali, mais... É misturado. Na adolescência é mais lutas, eles gostam muito dessa questão de luta, né? E academia, né? Já que tá aquela questão do corpo, né? Da imagem. Quer crescer ali o músculo, ficar fortinho. Isso. Eles gostam muito. Levantamento de peso. Hoje em dia, com as Olimpíadas, eles ficaram cada vez mais focados com isso, né? Então, chega na fase ali quase jovem, adulto, 17, 18 anos, já começam a ficar mais focados no corpo, né? Vaidosos também, né? Aí vai a academia, os meninos principalmente nessa fase de musculação, né? Querem ficar grandes. Então, mais ou menos isso. Pedalar também, mas eles levam
essa questão de pedalar mais como um hobby, como uma atividade para ser feita em grupo. Então, pega todo mundo de bicicleta, vai pra praça, vai para algum lugar. Então, é uma característica comum, né? E aí, principalmente, beach tênis também, que tem a sua onda. Beach tênis tá em alta, tá em alta. Tênis também, eles gostam, porque tem aquela questão de ser mais ali no meu lugarzinho, mas tá todo mundo junto ao mesmo tempo. E vôlei. Vôlei por conta dos animes, né? Tem o famoso Haikyuu aí, que são as pessoas que gostam de Haikyuu. Tá super em alto. O vôlei, então, e com as Olimpíadas, as meninas ganharam medalha de ouro. Esses dias eu tava passando ali do lado da Praça da Ayrton Senna, né? E era uma segunda-feira. Lotado. E eu fiquei, meu Deus, quanta gente aqui nessa praça jogando vôlei. Isso, e tem muitos, e eles adoram isso e estão focados bastante no vôlei. Isso é muito legal, né? Até por conta das Olimpíadas, vou até deixar você explicar um pouquinho essa influência, né? Que essa grande evento mundial, porque reúne o mundo inteiro, trouxe, né? Não só para todo mundo, que todo mundo acompanhou, todo mundo assistiu, mas especialmente para as crianças e adolescentes atípicos. O que trouxe, assim, de motivação, de interesse? Aquela criança, talvez, e um adolescente que não gostava de jeito nenhum da ideia de praticar uma atividade física, sentiu mais confortável nesse momento? Porque por mais que a gente não goste de esporte, a gente é brasileira, a gente torce, né? Então a gente via esportes, meu Deus, canoagem, nem sabia que tinha isso. A Sátila descendo as corredeiras. Né? Então a gente começou a perceber isso e a torcer. E essa motivação, esse entender que as experiências do outro pode ser uma experiência para mim também. Então, as crianças têm essa questão do se espelhar, do ver. Olha, consegui. Nossa, principalmente as meninas aí da ginástica rítmica, artística, né? Então, para as meninas fica aquele encanto, porque é algo muito bonito da gente se ver. Um evento que passava 24 horas. Então, querendo ou não, a criança tá ali olhando, percebendo. Então, se o outro tem aquela experiência, eu também posso ter. Então, ela percebeu, olha, medalha de ouro, nossa, é o Brasil. Então, aquilo traz uma certa empolgação e uma percepção para todas as idades, né? Falei, nossa, eu quero isso para mim também, eu posso fazer isso, né? Tá todo mundo torcendo. Então, as crianças começaram a perceber, tinha vôlei de praia, não sabia que tinha vôlei de praia. Teve uma que ficou surpresa porque tinha ping-pong. Eu falei, como assim? Nem conhecia o que era isso, tem umas modalidades, né, que não são praticadas aqui em Boa Vista. Isso, como assim ping-pong? Não tem? Ah, mas o vôlei de areia é beach tênis? Eu falei, não é beach tênis. Então, eles têm essa ampliação, esse conhecimento, né? Então, causa uma certa empolgação. E essa motivação faz com que a criança entenda, eu também posso fazer, eu quero fazer igual fulano, né? Igual aquela pessoa. Simone conseguiu, nossa, olha, medalhista, ganhou inúmeras medalhas, ela ganhou todas, estava em pódio, eu quero ser como ela. Então, as crianças têm esse espelho, né? Então, elas querem ser iguais àqueles. Então, ela vai, eu gostei desse esporte, vou fazer, quero ser igual. Eu fiz uma lista, tá? Eu fiz uma lista do que era boa. Falar, será que eu consigo fazer ginástica com 30 anos? Não, não dá, já risquei ginástica. Vou então pra futebol. Não gosto de correr desse tanto. Não tenho altura pra você. Fui cortando assim, eu disse, vou deixar quieto. Eu vou correr, que eu consigo correr. Vou correr, eu consigo. Mas assim, eu até vi nas redes sociais uma adolescente, acho que enfim, uma irmã mais velha, relatando a experiência do irmão que estava muito frustrado, muito indignado. Ela compartilhou isso na rede social, né? Muito frustrado, indignado, porque ele viu o Gabriel Medina conquistando lá as medalhas no surf. E ele ficou indignado com a mãe porque nunca matriculou ele no surf. Só que ela botou assim, onde nós moramos, Minas Gerais. Ou seja, não tinha como, não tem praia, não tem onda. Mas ele quer ser igual, ele quer aquilo, ele se identificou com aquilo e vira aquele sonho, né? Hoje em dia as meninas e os meninos estão falando sobre o skate, né? E agora virou essa febre, todo mundo parou para ver essa competição, que é um esporte super bacana também. A gente aprende... Não só essas questões internas, mas coordenação motora, a percepção do próprio corpo, né? Esse senso de lateralidade, direita, esquerda. Então, isso é muito importante para as crianças dentro desse esporte, porque traz uma certa estimulação, né? Então, as crianças, tia, eu gostei, mas eu não tenho equilíbrio. Eu falei, mas você vai aprender a ter equilíbrio. Tia, mas eu sou meio desastrada, eu não tenho tanto jeito. Eu falei, mas a gente vai e aprende justamente naquele contexto, naquele ambiente. Então, eles vão percebendo que eles estão cada vez mais com
um número mais amplo de possibilidades dentro do esporte, né? Então, tia, eu posso fazer qualquer coisa. Eu falei, a gente pode tentar qualquer coisa e dentro dessa qualquer coisa a gente vai se encontrar. E a gente vai ser bom. A gente fala muito sobre pontos fortes e pontos fracos, né? A tia, futebol não é pra mim. Eu falei, então futebol é seu ponto fraco. Ah, tia, mas vôlei eu tô arrasando. Eu falei, então aquilo é seu ponto forte. Então ele vai entendendo que vai ter coisas que ele vai ser muito bom e tem coisas que ele não vai ser tão bom e tá tudo bem. E todo mundo é assim. Tem características que eu consigo ser mais evidente e outras que eu tenho que me esforçar melhor, que eu tenho que dar um jeito, que eu tenho que ter um pouco mais de resiliência. E na escola, né? A gente está falando aqui do seu acompanhamento, inclusive ali no seu consultório, né? Com as crianças e adolescentes. Na escola também existe essa motivação, pelo que os pais contam para você, de algum tipo de incentivo mesmo para a prática esportiva? Ou realmente ainda é uma questão que precisa ser trabalhada para eles entenderem ali nas terapias, no consultório? Eu percebi que a maioria das escolas, por conta das Olimpíadas do esporte, acabavam transmitindo algum esporte que estava sendo executado ali naquele Principalmente momento. na aula de educação física, né? Sim, tava bastante. Eu ficava, nossa, então isso é muito bacana, esse incentivo. Tem muitas escolas, as crianças ficam loucas esperando o interclasse. E jogos escolares. Sim, jogos escolares. Então, o incentivo, eu percebo que está ficando mais evidente esses tempos. Porque a gente está analisando cada vez mais a importância da atividade física. E da saúde mental também. E da saúde mental, atrelados a isso, né? Então, por conta, principalmente na fase do ensino médio, em que a gente percebe que o índice de depressão nessa parte aqui do ensino médio, na adolescência, né? Com tendências suicidas, todas essas questões de automutilação. Então, ficam muito mais evidentes nessa fase. Então, a prática do esporte traz uma motivação. Traz ali um direcionamento. Para não se isolar, para não ficar distante. Para interagir. Com certeza. Então, esse apoio e esse incentivo eu percebo que está aumentando. Lógico que deveria ser muito mais evidente essa prática de esporte. Tem escolas agora que tem time de handebol, que vai para Manaus, né? Que vai competir por lá. Então, isso deve ser mais ampliado em todas as escolas, né? De todas as idades, esse incentivo e a prática ao esporte para trabalhar esse contexto. Não é o esporte em si. É coordenação motora, essa saúde física, saúde mental, é motivação, é crescimento, é o entendimento dele, são as relações. Então, não é só a prática em si, não é só aquela brincadeira, né? Mas é todo um contexto que envolve aquele ser humano. Gabi, só em relação um pouquinho para a gente entender melhor, você falou que normalmente as crianças com algum TDAH ou autismo podem desenvolver uma depressão, uma ansiedade, enfim, uma outra situação ali. Por que isso ocorre, né? Já acontece, digamos, para as pessoas que não têm nenhum transtorno. Mas por que isso pode ser intensificado também para crianças ou adolescentes, até adultos, que têm o transtorno ou espectro autista? Por conta da percepção, como eles sentem e percebem de forma muito mais sensível, e eles apresentam uma certa dificuldade para regular essas emoções, né? Então, é comum chegar em algumas fases, principalmente na fase dos 6, 7 anos, como ele já começa a desenvolver esse senso de si, começa a desenvolver um pouco mais a culpa, que é muito comum em crianças com TDAH, mais ou menos com 7 anos, deles começarem a perceber que eu não consigo fazer prova como o outro coleguinha faz. As notas de algumas crianças são melhores que as minhas. Não porque ele não aprenda, é porque ele está um pouco mais desatento, ele não está recebendo esse suporte necessário, né? Então, às vezes, essas comparações acabam trazendo mais algumas crenças e alguns pensamentos de autodesvalorização. Tia, todo mundo tem amigo, ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer estar comigo na hora do recreio, eu não sou uma boa pessoa. Então começa a surgir algumas percepções de forma totalmente distorcida por conta dessa percepção errada que ele está tendo dele mesmo. Né? Então ele começa a se comparar muito, que quer ser como o outro, quer fazer como o outro, que é uma fase, né? Então é previsível que possa desenvolver, a gente chama de comorbidades, né? Que é quando a gente tem algum tipo de transtorno, né? E a gente desenvolve uma outra patologia, ou ansiedade, ou algum tipo de depressão. E recebe no consultório, assim, esses adolescentes, principalmente crianças, com mutilação? Muito, bastante. Crianças e adolescentes, né? Por conta
dessa não administração do que ele tá sentindo. Então é uma confusão, vem tudo de uma vez, eu sinto muito de uma vez. Então eles adotam essa estratégia, que para eles é uma estratégia comportamental, obviamente que essa estratégia totalmente distorcida, errada, sobre como lidar com as emoções, mas é a forma que eles entendem. Muitas pessoas falam, Gabi, é pra chamar a atenção, né? Meu filho tá se cortando pra chamar a atenção. Não, a questão da autolesão é uma estratégia de acordo com... Porque assim, eu tô tão desesperado, eu tô sentindo tão de uma vez, é de um nível de um sofrimento tão evidente que eu preciso sentir alguma coisa para eu focar na dor e não focar no barulho da minha cabeça, porque é um sofrimento muito intenso. Então a gente tem que visualizar que aqueles cortes, quanto mais cortes, mais o nível de sofrimento e desespero daquela pessoa de tentar organizar a sua mente. Então a gente recebe bastante. É mais uma questão de que a gente precisa adotar uma estratégia para regular, para entender o que está pensando, para a gente distorcer aqueles pensamentos que estão vindo ali de forma totalmente errada sobre eles mesmos, né? Então a gente vai trabalhando de forma bem pontual sobre isso. E com a família também, com a escola, se possível, e principalmente com a criança ou com o adolescente. Acho que quem já está te ouvindo aqui já está fazendo uma terapia junto. Mas eu digo assim no sentido de... que quem está ouvindo já até aqui já percebeu que você tem uma facilidade para conversar com as crianças, né, adolescentes, e eles têm essa confiança em você. Mas, a princípio, para os pais também, que talvez fiquem com interesse agora de procurar uma ajuda profissional, uma terapia, um psicólogo para o seu filho, quando chega no seu consultório, qual é a primeira abordagem, assim, que é feita, né? Primeira conversa, principalmente uma criança que já chega machucada? Então, o primeiro passo que a gente... O nosso primeiro contato sempre são com os pais, né? Para tentar entender todo o histórico da criança, na verdade, eu quero ver como que os pais percebem essa criança, para depois eu perceber de fato como a criança é, né? Porque tem a minha visão como psicóloga da criança, o que a criança é de fato ela com ela mesma, e a visão dos pais, né? Então eu preciso entender todos esses pontos de vista, sabe? São muitas camadas. Né? São muitas camadas. E aí a gente vai trabalhando com isso. Mas o primeiro passo é sempre o acolhimento, né? Porque às vezes os pais chegam, muitos pais chegam, acho que um dos maiores medos, assim, de pai e mãe, é saber que não tá fazendo algo certo. É errar como pai, como mãe, sabe, Gabi? Muitos chegam desesperados e falam, eu não sei mais o que fazer, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E não é o momento da gente falar, você tá fazendo isso, para de fazer. Não é o momento de direcionar, é o momento de acolher. Você pode ter 5 filhos, cada filho vai ser de forma diferente, cada método que você vai agir com cada filho é de forma diferenciada. E aí a gente vai conduzindo esses pais com mais leveza, com tranquilidade. Olha, o seu filho, ele escuta dessa forma, a língua, Gabi, mas meu filho, ele não é muito carinhoso. Ele fala, mas tu percebe que todo dia ele chega e entrega uma florzinha pra você? Ele não é muito de abraço, mas ele tá entregando, ele tá dizendo alguma coisa pra ti naquilo. Então, às vezes, a gente espera muitas coisas dos nossos filhos que a gente não tá enxergando o nosso filho. Eu tô enxergando como eu quero que ele seja pra mim. Né? Só que isso é falado de forma mais tranquila, de forma mais... para eles perceberem que tudo bem estarem errando. Vai rodeando ali até chegar no objetivo. É uma forma de percepção, é uma forma só da gente direcionar para um outro contexto. Olha, a gente tá olhando por esse caminho, mas é esse caminho aqui em que teu filho tá, e a gente vai enxergar ele de forma mais ampla, e ele vai ouvir a gente. Gabi, mas meu filho, ele te escuta tanto? Ele faz só o que tu tá falando. Quando eu falo, parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Aí, né, aí fica... aqueles ciúmes, ele gosta de vir pra terapia, parece que ele não tem mais mãe, né? Algumas mães ficam com zero ciúme. Falei, não, é porque você já experimentou conversar com seu filho? Ouvir, né? Falei, você já foi adolescente, você sabe como é a adolescência. Falei, filho, como é que tá, não sei o quê. Então, falar de forma, por que você tá assistindo? Bora assistir, me mostra se é legal mesmo. Deixa eu ver os animes que você assiste, aquilo, bora todo mundo junto. Então, fazer parte da linguagem daquele adolescente, fazer parte da linguagem daquela criança, porque ali eles conseguem escutar. Agora, quando a gente só tomou banho, fez isso, tirou nota, conta, a gente mais cobra, a gente mais pergunta do que ouve. Então, às vezes, alguns pais, né, principalmente quando chega na fase da adolescência, cria aquela percepção do cobrar, né? De falar, tem que ser assim, 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 assado. Então, cria aquele medo. Então, a gente sempre pensa que tem que estar o tempo todo ali cobrando e pedindo, né? E aí, a gente não escuta. Acaba só cobrando, só direcionando, só pontuando. E aí, eles não vão querer falar com você. Não vai ter aquele vínculo, aquela sensação de segurança, né? Isso funciona para todas as idades. Isso funciona tanto para
Adolescentes, adolescentes típicos e não atípicos também, principalmente um adolescente autista, né? Falar, você tá ouvindo, ele está conversando, filho, a gente chegou naquela fase, é normal a gente achar alguém bonitinho, alguma menina bonitinha, vamos conversar com a mãe, vamos conversar, vamos entender. Então, eles precisam sentir toda essa segurança, sabe? De entender que pode acontecer qualquer coisa lá fora, eu vou ter sempre minha mãe e meu pai pra me ouvir e me orientar. E aí eu vou escutar. Porque eu sei que eu estou sendo acolhido, né? Eu estou sendo ali realmente ouvido pelos meus pais. E, de fato, isso eu acho que transcende, na verdade, é do ser humano, independente do que tenha, né? De necessitar de um local de segurança e confiança para poder conversar, para poder se abrir. É a base, né? A nossa saúde mental, ela se consolida através de segurança. A gente sempre está buscando segurança. Em tudo, nas nossas relações, relacionamento, casamento, emprego. Imagina só, a gente tá no emprego e que a gente não se sente seguro, a gente fica em alerta o tempo todo. Então a gente sempre tá buscando acolhimento e segurança. Mesmo em situações ruins, em situações que a gente não tá bem, a gente cria a chamada resiliência, que é a busca por essa segurança, né? Que a gente tenta, ok, eu sei que não tá bem, mas daqui a pouco vai melhorar. Eu tô aqui passando por esse momento muito ruim, mas eu sei que daqui a pouco as situações eu vou buscar algo estar mais seguro, algo estar mais confortável. Então isso funciona para todas as funções que a gente exerce na nossa vida. É buscando segurança e buscando conforto. Lógico que a gente não vai ter 100% de segurança, 100% de conforto o tempo todo, mas a gente saber lidar com cada situação de forma que eu consiga aprender a lidar. Da forma em que Gabi, eu consigo lidar com isso, consigo aguentar essas pontas, eu vou indo dentro do meu limite, dentro do meu conforto. Então, nas famílias também, criança, na fase da adolescência, eu tentando fazer esse gerenciamento, eu fazendo todo esse movimento. Tanto para as crianças, para os adultos, para os pais, esposos, maridos, chefes, funcionários, a gente sempre está buscando essa sensação. E aí é importante, mais uma vez, enfatizar essa necessidade da criança atípica ter esse acompanhamento, uma atividade física, porque se para uma pessoa que não tem, né, pessoa não atípica que não tem transtorno, já precisa regular tudo isso na vida, né? Imagina para quem sente muito, para quem percebe muito, como você já explicou, no caso do TDAH, que as coisas acontecem muito aceleradas também na cabeça. É importante, então. Demais, porque quando a gente fala dessa prática de regulação, quando a gente chama, muitas pessoas falam, isso aqui é minha válvula de escape, né? Tem até esses memes, é onde o meu corpo cansa e minha mente descansa, né? Então, é realmente... Academia. Isso é muito real. Porque quando a gente faz essa atividade física, tanto para a criança, minha criança dormiu até melhor, porque ela foi ali, ela brincou, ela interagiu, o sono melhora, a concentração, a atenção melhora, o senso de espaço daquela criança melhora, o senso de empatia também com aquela outra criança, né? Então a gente vai perceber, tia, eu perdi. Então a criança perdendo ali, joguei futebol, perdi feio, ela tá ali chorando, ela tá lidando com as próprias frustrações, ela tá lidando com situações, experiências novas também, tá entendendo melhor. Pro adulto também é a mesma coisa. É a motivação, é você se enfrentar todo dia, é você perceber, eu quero ter alta performance, quero correr, quero nadar. É você entender que você vai gerir a sua rotina, principalmente para os adultos que têm TDAH. É muito importante essa questão de gerenciar, Gabi, não consigo seguir rotina, começo 1000 coisas e não termina essas 1000 coisas, né? Então, a gente sempre tá ali alinhando estratégias dentro com a sua atividade física, com a sua rotina, com o seu empenho, com a sua organização externa, para organizar todo esse interno. Então, toda atividade física tem uma sequência, tem um planejamento, tem uma organização. E tudo que vai para o externo reflete dentro da gente também, né? Então, se eu tô me organizando, eu tenho que colocar a mão, primeiro um braço, primeiro um outro, eu estou compartimentando esse meu cérebro, criando esse padrão de uma sequência. Então, consequentemente, eu vou utilizar isso em outras situações, em outras coisas. Então, um adulto que pratica atividade física se concentra melhor, começa a dormir melhor, tem interações melhores, porque ele tá ali descansando aquela mente um pouco mais barulhenta, aquela mente ali que tá muito sobrecarregada, regulando todos esses componentes químicos que a gente tem no cérebro, né? Dopamina, serotonina. Então, a gente vai fazendo todo esse enquadramento para a gente manter condições de segurança e de conforto para ele.
Muito legal entender um pouquinho mais de tudo isso, porque tá tudo conectado, né? Tá muito conectado isso desde do diagnóstico, eu digo, de uma criança até a vida adulta do pai, que talvez tenha essa relação também. Então, assim, diante de tudo que a gente conversou, né, de tudo que a gente falou, eu queria que você deixasse também um aconselhamento, mais uma vez, né, para reforçar esse aconselhamento, principalmente aos pais, né, as pessoas que já são adultas, já entendem ali que talvez tenha algum problema, não só com a criança, mas com ele mesmo, né, para procurar ajuda. Então, a gente percebe que a família toda tem que entrar nesse contexto. Então, se tiver uma atividade física que faça toda a família, melhor ainda, né? Tem pais, eu faço tênis com meu filho, eu ando de bicicleta com meu filho. Isso reforça mais essa questão do vínculo, né? E, consequentemente, essa segurança que a gente tanto busca. Então, a família, ela é o pilar, são as primeiras relações que a gente tem. Né? Então, se eu tenho essa boa conexão, esse vínculo muito fortalecido, são crianças mais confiantes. E crianças mais confiantes se relacionam melhor. E se uma família, por exemplo, de uma criança atípica, né, que tem uma dificuldade de socialização, ela crescendo em um ambiente que tem essa comunicação aberta, que tem essa segurança que ele está sendo ouvido, isso não vai ser tão prejudicial para ele ter essas relações na escola, em outros lugares em que ele precisa interagir. Então, a família é a base da nossa percepção de como que eu vou ser nesse mundo externo. Como que eu vou me relacionar com outras pessoas? Então, é um vínculo que precisa ser muito, muito fortalecido, né? E vai todo mundo correr, vai todo mundo pedalar, vai todo mundo fazer atividade física. Então, precisa reforçar cada vez mais esse hábito da família estar muito unida, estar muito conectada. E a gente usa o esporte aí como essa base para a família estar mais conectada. Porque, na verdade, só não tem jeito pra morte, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente pode buscar essa terapia, pode mudar rotas ali na vida. E é importante criar essa conexão. Gabi, eu agradeço muito, é sempre muito bom conversar com você, né? Sempre muito bom ouvi-la também. A gente se sente numa terapia aqui junto contigo. Agradeço muito todos os esclarecimentos aí. Espero, né, que muitos pais possam ser ajudados com essa conversa. E, claro, aqui as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Sou suspeita para falar desse tema, mas é um tema que se deixar eu passo horas falando. Mas é isso, então conversei aqui para os íntimos, né, com a Gabi. A Gabi que é neuropsicóloga também. E é isso, a gente vai encerrando aqui, agradecendo mais uma vez. E você que está nos acompanhando, fique conectado aí com a gente, tanto no Deezer, no Spotify e no YouTube. Em todas somos Defensoria RR. Mais uma vez, muito obrigada. Você ouviu aqui Beatriz Prio, né, apresentando, e a Gabi. Mais uma vez, obrigada. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.